Olá para você, eu sou o Rezin e esse é outro episódio, um capítulo diferente aqui dessa parte. Eu ainda não sei o nome desse negócio ainda, eu ainda não tenho um nome, mas provavelmente quando eu lançar já vai ter um nome, obviamente. É, Esse é um quadro que ele não vai ter uma programação fixa, ou seja, ele não vai ter um dia fixo sobre o que vai ser postado, não vai ter. Até porque eu não tenho condições de programar esse quadro nesse tempo, na forma como eu estou minha vida agora. Eu não tenho essa condição de fazer isso hoje. Mas então, ele também não vai ter um tempo mínimo definido e nem sequer um tempo máximo. Máximo, talvez, sei lá, uns 10, 15 minutos no máximo. Mas se ele tiver 5 minutos, vai ser 5 minutos. A princípio, é só pra eu ter um pensamento assim, solto. Se eu tiver alguma coisa que eu queira comentar, qualquer acontecimento muito importante no mundo que aconteceu, ou qualquer coisa que eu julgar muito importante, ou eu julgar que eu, não que eu julgar, mas que eu queira falar sobre aquilo, eu acho que eu vou colocar nesse cálculo. Vou colocar aqui nesse mini podcast. Não é um podcast muito, não é um podcast, vamos dizer, porque ele é bem mais curto, ele vai ser bem mais curto do que o padrão, ah, mas vai ser usado para esses momentos. Por que fazer isso? Às vezes, sabe, durante o dia eu penso em alguma coisa assim, qualquer coisa curiosa, alguma coisa que eu achei interessante, alguma coisa que aconteceu e teve algum acontecimento e eu não anoto. Ou eu nem sequer gravo um áudio no telefone sobre isso. Eu não pego o bloco de notas, não anoto nada, nada. Simplesmente eu penso sobre aquilo, eu penso naquilo, aconteceu alguma coisa, eu penso naquilo. E como eu não anoto, como eu não faço eu não pratico o exercício de memorização das coisas, que é escrever ou falar sobre, eu acabo que eu perco aquela ideia ou aquele acontecimento, aquela curiosidade, ela simplesmente desaparece, porque eu não coloquei essa ideia para fora para guardar ela. Eu não fiz isso. Então ela simplesmente desaparece. E isso é foda, porque principalmente quando você trabalha com coisas como que exigem a criatividade, você precisa ter algum mecanismo, algum procedimento para não perder essas ideias. Eu, por exemplo, eu também sou escritor, né, de ficção e tudo mais. E eu já perdi várias ideias, várias. Porque eu não anotei, eu simplesmente imaginei, assim, é aqueles momentos que você tá andando na rua, por exemplo, só indo de um ponto A ao ponto B, não tá com fone de ouvido, não tá pensando em nada, tá simplesmente com o telefone no bolso e caminhando. E aí, eu não sei se as pessoas fazem isso ainda, mas eu faço. E aí, nesse momento, é quando eu começo também a pensar em muitas coisas, ter muitas ideias para, seja para histórias, ideias para roteiros, textos, ou até para qualquer ideia do que mesmo, enfim, para muitas coisas. E são mais ou menos 15 a 20 minutos que eu dedico para pensar sobre isso. E aí esse tempo todo ele é usado para lapidar essa ideia. E, e às vezes, muitas das vezes, na verdade, essa ideia se perdeu, porque eu nem sequer anotei, eu não fiz nada, eu só pensei. Quando é uma coisa que eu acho muito, mas muito incrível, ou muito importante, ou é uma reflexão muito interessante, quando é uma coisa desse nível, eu costumo
memorizar ela. Eu costumo não perder, mas a maioria das coisas não são grandes coisas, então elas acabam se perdendo no meio desse testamento, porque passa o seu dia e eu não, como você não anotou, não, você não expressou esse pensamento de alguma forma, você não expressou ela, seja colocando em um áudio no telefone, seja anotando notas do telefone, seja num papel, qualquer coisa, você vai perder ela, porque o dia acontecem muitas coisas no dia, então você vai acabar perdendo. E por conta disso, eu também criei este quadro, vamos chamar assim, de um mini podcast, só para colocar alguma coisa que eu tivesse aqui na minha cabeça de reflexão breve, rápida, que não iria render um tempo considerável de um podcast normal. E isso pode me ajudar bastante. Por quê? Além de ainda transformar de certa maneira em um conteúdo pro podcast e para toda a rede do podcast, eu ainda vou estar mantendo a atividade tanto no feed quanto no canal. Então vai ser uma coisa boa de toda forma. Mas eu não consigo fazer com que isso entre no programa normal, né, o Café Solitário, por exemplo, e eu acabo esquecendo também de muitas coisas que eu queria falar no café. E como eu acabo esquecendo, é uma coisa também que se perde. E esse aqui é justamente para evitar essas perdas. Às vezes vai ter um pensamento, um assunto, às vezes vai ter 2, 3 que vão ser passados rapidamente, não vai passar de 15 minutos, de 20, 15 minutos. Acho que nem vai chegar a 20, mas às vezes são esses pensamentos de algumas coisas que aconteceram, alguma notícia, qualquer coisa assim, que vai passar rapidamente. E é só para manter ainda o movimento aqui tanto no canal do YouTube quanto no Spotify, para manter o movimento, gerar um conteúdo de toda maneira, continuar produzindo, continuar evoluindo a comunicação com isso também, continuar evoluindo toda a forma de comunicação no geral, né? Tanto na minha fala, quanto nas palavras que eu uso, quanto na minha incapacidade de pronunciar algumas palavras que parece que eu disse outra. Isso também se dá por conta do aparelho, mas é alguma forma de treinamento de todo jeito. E é basicamente isso. Ele vai ser, não digo que vai ser, vai ter muitas, não digo que vai ter muitas, mas eu imagino que tenha uns 2 por mês, pelo menos. Pelo menos eu acho. Né? Não posso cravar nada aqui, porque, de novo, eu não estou em condição de garantir que isso seja alguma coisa frequente. Mas eu posso, pelo menos, tentar, né? Tentar. Mas é isso aí. Essa cadeira tá rangendo muito. Não sei se saiu no áudio, mas vamos torcer que não. Se sair também, não me importa muito bem. Mas vamos lá. Eu vou encerrar por aqui mesmo. Era só para colocar essa explicação do que será esse pequeno quadro. E como ele vai ser rápido, vou pensar em alguma coisa com relação a rapidez, para ser o nome do podcast. Mas é só isso então. Se você me ouviu até aqui, obrigado. Fique à vontade aí para se inscrever, curtir, segue no Spotify. Se você está no Spotify aí, avalia nós aí, por favor. E muito obrigado por me ouvir até aqui outra vez. Eu vou nessa. Valeu, falou e fui. E comenta também, né? Valeu, falou. Fui dessa vez. Agora é sério.